Meu nome é Elvis Arão, eu fui militar por mais de 12 anos e eu saí da Força Aérea como oficial intendente após ter sido aprovado no meu primeiro concurso civil para o cargo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, cargo que exerço hoje, isso após 8 meses de estudo, conciliando o trabalho militar com a rotina de ter um filho pequeno. E o meu objetivo é te ajudar a alcançar a aprovação e fazer parte da elite do serviço público no cargo de auditor. Bem, neste vídeo eu vou te apresentar o nosso trabalho no que chamamos de Turma Especial, que é um programa de mentoria em grupo. Mas antes disso, se você ainda não conhece, nós temos um programa de imersão nos estudos totalmente gratuito, com o objetivo de te direcionar quanto a estudar para as áreas de controle e área fiscal nos cargos de auditor. Basicamente, nessa imersão, a gente vai te dar o direcionamento completo, desde como organizar a sua rotina de estudos, quais as disciplinas você deve estudar, como funcionam as bancas, quais são as regras do jogo, a técnica de estudos que nós recomendamos com o verdadeiro passo a passo, como deve ser a sua preparação pré e pós-edital. Realmente é um material bem completo que vai te dar ali o caminho para que você inicie os seus estudos em alto rendimento. Agora, puxando o gancho para a nossa turma especial, fazendo a imersão, você vai perceber que para que você se prepare para esse tipo de concurso, você precisa de um bom planejamento. E isso requer muito tempo. Então, na turma especial, nós entregamos isso para você por meio de plano de estudos e estratégias direcionadas para que você ganhe tempo e possa se dedicar ao que realmente você precisa, que é estudar. Trazendo aqui rapidamente algo que a gente aborda ali na nossa imersão. Então, que nós temos a linha do tempo da preparação para esse tipo de concurso. Basicamente, você tem a fase pré e pós-edital. Já te adianto que esse tipo de concurso, a fase pré-edital é onde você tem a maior parte dos seus estudos, porque é muito assunto para estudar, então não dá tempo de você fazer uma preparação depois que sai o edital. Você tem que começar antes. Na fase pré-edital, você vai focar ali nas matérias de maior peso, naquele grupo base que realmente ali tem o maior peso de questões e pontuações dentro das provas ali da sua área. Então, é o momento de você se fortalecer nesses assuntos. Nesse momento, você vai fazer questões de fixação para que você entenda como é que as bancas cobram os assuntos e também faz revisões passadas ali, objetivando que você mantenha o conhecimento, porque é muito assunto para estudar. Então, se você não revisar, você vai esquecer. Quando a gente já tem um edital em mente, então a preparação pós-edital ela já muda, porque você vai direcionar os seus estudos para aquele edital em si, você vai focar ali no que realmente pontua mais naquela prova, até porque o seu objetivo é tirar a maior nota possível para que você tenha aprovação. E você vai ter que ter um planejamento específico e ao mesmo tempo factível. Não adianta fazer algo gigantesco que você não consiga ali executar. É também momento de você se preparar para a prova discursiva. Hoje a prova discursiva, e a grande parte desses concursos nessas áreas exige, é o divisor de águas. Então é onde você vai ganhar nota ali para sua classificação. E direciona o estudo totalmente a questões das bancas, da banca específica ali do seu concurso. Você também vai fazer revisões gerais dos assuntos que você já estudou, das disciplinas ali. E além disso, quando a gente fala de pós-edital, também tem uma segunda fase ali que a gente chama de reta final, que é quando já está mais próximo da prova, geralmente entre 20 e 45 dias antes, em que você vai intensificar as revisões, vai buscar ali fazer bastante questões daquela banca, vai fazer alguns simulados também para você se testar, para que você identifique ali as melhores estratégias para aquela prova em si. O seu estudo teórico ele já passa a ser pontual, então você não costuma estudar assunto novo, realmente é só algo bem pontual, você precisa aqui revisar e focar naquele concurso e vai treinar bastante para a prova discursiva. Passada a prova, você retorna para a questão do pré-edital e aí vai continuar estudando os assuntos e agregando aqueles assuntos de maior peso até chegar a um novo concurso. Sintetizando aqui a nossa metodologia, a gente aprofunda isso aqui na nossa imersão com o verdadeiro passo a passo, mas basicamente dividimos o estudo em 3 etapas. A fase de aprendizagem, em que você tem o primeiro contato com a teoria, você faz aquela leitura, você resolve as questões de fixação para entender como as bancas cobram, você faz a montagem do material próprio de revisão, em que você vai dar destaque ali a partir de já um resumo pronto, alguns mapas mentais, mas você personaliza colocando ali o seu caderno de erro, dando destaque aos seus erros e também colocando os assuntos mais recorrentes
na sua área de estudos. Então, ali é um material que você vai substituir uma segunda leitura do seu PDF. A gente já faz a primeira revisão científica ali, ela tem uma grande relevância, que é após uma noite de sono ali, após o seu estudo daquele assunto. Depois disso, a gente vai para a fase de manutenção, em que seu objetivo é continuar tendo contato com a matéria, para que você não esqueça, mas ao mesmo tempo você possa incrementar o estudo de novos assuntos, porque a gente tem muita coisa para estudar. Isso se dá tanto por meio da resolução de simulados daqueles assuntos que você já estudou, tanto por meio de uma revisão sistemática, em que você vai estudando ali por tempos e temos todo ali um formato. E além disso, nós temos uma preparação ali de reta final, que é um estudo mais forte por questões daquela banca, em que realmente ali a gente vai direcionar totalmente as energias para um concurso em si. E temos ali também aquela revisão de reta final, que eu já comentei um pouco, mas que é um estudo mesmo direcionado, que você não estuda assunto novo, mas realmente vai fazer simulados, vai fazer bastante questões e fazer uma revisão geral da teoria. E aqui trazendo, né, o segredo da nossa metodologia. Então, hoje nos concursos, a gente tem ali aqueles concursos que são mais recorrentes, porque sendo bem honesto, não dá tempo de você estudar tudo. A preparação você vai passar aí 4 ou 5 anos para passar uma vez, porque é muito assunto. E o segredo dos aprovados não está em estudar todo o conteúdo, mas sim se dedicar àqueles pontos que são mais relevantes. Não sei se você já ouviu falar sobre o Teorema de Pareto, mas basicamente a ideia que a gente pode aplicar é que 20% dos seus esforços geram 80% dos seus resultados. E como que a gente aplica isso à metodologia? Basicamente, você vai estudar primeiro aqueles assuntos dentro de cada disciplina que são os assuntos mais recorrentes, que são os assuntos mais relevantes, que abrangem ali praticamente a maioria dos editais, e você vai ficar bom nisso, para que você em cada disciplina consiga ter ali um bom rendimento nelas. Se você tiver mais tempo, aí sim você vai entrar naqueles assuntos que a gente chama da curva B e C, que tem média e baixa recorrência. Mas, prioritariamente, você vai começar estudando pelos assuntos da curva A, de alta recorrência. E por isso que na nossa metodologia você consegue uma aprovação mais rápida. Foi o meu caso, em 8 meses eu consegui a aprovação num concurso que teve 21 disciplinas. E destacando ali que eu não estudei tudo, mas eu estudei o que era mais importante nas disciplinas e digamos que eu dancei conforme a música, né? Utilizei estratégias adequadas. Arrisco para você que teve disciplina que eu não estudei. Eu abri mão porque ela tinha uma baixa recorrência, tinha um baixo peso e valeria mais a pena estudar outras disciplinas. Então, isso aí na imersão eu trago de forma bem detalhada, mas eu trouxe isso aí para você entender que realmente você estudar para esse tipo de concurso e obter aprovação, você precisa estudar com estratégia. Indo aqui diretamente ao nosso programa da turma especial. Então, tentei sintetizar aqui os benefícios, porque são muitos benefícios. Mas, inicialmente, nós temos uma parceria com o Estratégia Concurso, é o melhor material do mercado, e nele você tem acesso à assinatura Premium. E nela você tem um pacote completo ali, desde o livro simplificado, passo estratégico, estratégia cast, simulado, sistema de questões, é muita coisa. Se quiser saber mais, é só entrar no site do Estratégia e verificar lá a assinatura Premium. Na turma especial também você vai ter acesso ao plano de estudo geral da sua área fiscal e de controle, em que ali a gente já coloca as disciplinas mais importantes, já utilizando esse esquema de curva ABC. Então, o seu plano inicial geral, ele vai focar ali só nos assuntos mais importantes. Isso aí você vai ganhar muito tempo e já vai criar a base do que realmente as bancas cobram, tudo feito de acordo ali conforme as estatísticas. Quando sai um edital, a gente cria um plano de estudo já específico, mantendo essa mesma ideia. Logicamente, você já vai aproveitar ali os assuntos que você já estudou, então tem todo o direcionamento. E hoje a gente abrange, na área federal, o concurso do TCU e da Receita Federal, na área estadual e DF, os concursos de Cefaz, os tribunais de contas e as controladorias estaduais, e no âmbito municipal, os ISS de capital. Todos esses são concursos com excelente remuneração, que você vai ali aposentar suas canetas e vai fazer parte ali do serviço público. Então, para cada um desses, saindo do edital, a gente faz um plano de estudos específico que vai poder te direcionar. Para isso, a gente utiliza a plataforma da Tutory, uma excelente plataforma de acompanhamento aí de estudos. Então, nela você tem um controle do seu plano de estudos, você também pode controlar o acerto de questões, o seu progresso. Também disponibilizamos resumos dos assuntos mais importantes. Esses resumos são feitos pelo próprio Estratégia Concurso, pelos professores de lá. Então, tem uma boa correspondência do que você está lendo no livro simplificado, no passo estratégico, ali na parte teórica, e o que está no resumo. Isso te ajuda muito a montar o seu material de revisão. E a gente já entrega isso já de um formatado ali e no Google Drive, então facilita muito você já fazer uma edição por cima, então já está em formato editável, você consegue colocar ali os seus erros, dar destaque aos pontos de maior relevância. Então, para os principais assuntos, não são todos,
mas para a grande maioria dos assuntos você já vai ter isso, vai facilitar bastante. Então, aquilo que os professores de estratégia montam, a gente disponibiliza nesse formato. Fazemos também análise de editais, já com as formas estratégicas. Então, aqueles editais ali que a gente vai montar um plano de estudos, antes a gente já monta ali uma análise do edital, criamos as estratégias considerando o tempo que temos e adaptando a nossa metodologia. Temos também reuniões periódicas em grupo ali pelo Google Meet. Então, fazemos isso de modo mensal ou quando sai um edital, já com aquela análise estratégica daquele edital. Temos também um suporte de retirada de dúvidas sobre a técnica de estudos e as estratégias, isso via a nossa plataforma de estudos, lá do Atutory. Muitas vezes também vou fazer o contato pelo próprio WhatsApp, facilita a comunicação, gosto de responder por meio de áudio, fica mais fácil ler a compreensão. Você também tem acesso à assinatura Prêmio de Estratégia, então, sobre os conteúdos dos assuntos, sobre questões, você pode tirar dúvida diretamente por lá. É a mesma assinatura, tá certo, pessoal? Se você comprar diretamente com estratégia ou com a gente. Temos ainda um grupo exclusivo de alunos, e o objetivo nele é que você tenha a atualização ali dos mundos dos concursos. Você precisa sair das redes sociais, tá? Isso aí vai ser algo que vai te ajudar bastante. A gente trata sobre isso na imersão. Então, nós te ajudamos com isso, porque você não precisa perder tempo procurando na internet, até porque muitas vezes a gente tem aquelas campanhas de engajamento dos cursinhos que trazem, às vezes, a informação que não está tão bem assim. Então, você vê ali, eita, vai sair o edital, e não é bem assim. Então, a gente já traz esse filtro de como está o mundo dos concursos para que a gente traga a informação certa e você não fique gastando tempo aí com isso e criando, às vezes, até alguma coisa que vai deixar mais ansioso ali do que o necessário. Te mostrando aqui um pouco de como é que é a dinâmica da turma especial. Então, quando você entra ali na nossa linha do tempo da preparação, então você tem acesso a um plano de estudo geral na sua área fiscal ou controle, já está ali de acordo com a curva ABC, então a inicial é com a curva A, os assuntos mais importantes dentro daquelas disciplinas, já num ciclo de estudos. Nós fazemos as reuniões mensais em grupo, também tiramos dúvidas ali quanto à técnica de estudos e as estratégias pela plataforma, e muitas vezes eu vou falar contigo até pelo próprio WhatsApp. Quando sai o edital, a gente faz aquela análise estratégica do edital. Então, a gente vai ver ali, vai adaptar a nossa metodologia. Logicamente que o aluno ele já tem que estar num nível mais avançado, então não adianta, você acabou de entrar na mentoria, você vai iniciar o plano geral, você tem que chegar num determinado patamar para que vale a pena ali você entrar num plano de estudos específico e você, notavelmente, poder fazer a prova. Então, o mercado costuma dizer que você precisa de 2 anos de preparação. Eu entendo ser possível em menos tempo, eu consegui em 8 meses. Então, assim, em menos tempo você consegue chegar nesse patamar. Logicamente, é necessário ali a sua dedicação. E também, durante o período pós-edital, nós disponibilizamos aquele plano de estudos específico, já de acordo com a nossa metodologia, fazemos uma reunião estratégica ali com o objetivo de trazer um direcionamento para aquele concurso e você possa ali fazer o possível no tempo que você tem. Alguns diferenciais da nossa turma especial quando a gente busca aí o mercado de mentorias. Pessoal, como todo mercado, a gente tem bons mentores e mentores ruins. Algo que eu já digo aqui, né, trazendo a regra do jogo e alguns diferenciais. Primeiro, os planos de estudos, eles são montados por mim. Então, alguém que passou pelo processo, conhece as disciplinas e eu utilizo com base nas estatísticas de cobrança ali das bancas, tá certo? Então, não utilizo inteligência artificial. Eu sei que do outro lado está um ser humano. Então, eu não vou pegar aí, muitas vezes, gerar um plano infactível, não. É algo que eu sei que é possível com que você faça, tá certo? Possuímos um controle pormenorizado daquilo que você estuda para que você não estude ali em duplicidade. O que acontece? Todos os cursinhos, eles costumam ali fazer cursos específicos para cada um dos concursos. Então, você pega na área fiscal, você vai ter lá o curso da Cefaz RJ, da Cefaz DF, da Cefaz do Piauí. Só que na prática, a parte teórica, como o conteúdo programático é próximo, é o mesmo. Então, se você pega ali uma aula do mesmo assunto em cada um desses concursos, a aula ela é idêntica. Às vezes muda as questões, se já tiver um direcionamento da banca, e o rodapé, logicamente, com o nome do curso. Mas a teoria é a mesma. Se você estuda por conta própria, acaba que você sai de um curso, aí você está estudando para a Cefaz RJ, e passou a prova, você muda para a Cefaz DF, você vai ter um curso ali do zero. E você vai ter um trabalhão para identificar o que você já estudou, o que você não estudou. E isso fica até difícil você ter uma dimensão inicial no nível que você está. Então, na nossa metodologia, com a plataforma da Tutor, a gente já faz esse acompanhamento e esse controle para que você não estude em duplicidade. Como eu disse, nós disponibilizamos esse resumo já num formato ali no Google Drive, no Google Docs, é edital. Isso facilita muito você personalizar o seu material e montar o seu material de revisão. Isso aí é essencial na nossa metodologia.
Você também pode migrar entre a área fiscal e de controle. Basicamente, você altera o plano de estudos lá e o sistema já vai te mostrar o que você já estudou. Isso é de forma gratuita, não vou cobrar nada de você, só peço que você me avise para que eu possa te dar orientações específicas, caso você faça essa migração de uma área para outra. Nós também temos uma assinatura mensal sem fidelidade, então nós confiamos na qualidade do nosso produto. Muitos aí fazem aquele formato de fidelidade de pelo menos 6 meses. O normal é ser de 1 ano, mas a gente confia que o aluno ali vai gostar do nosso produto e a gente realmente quer aquele aluno que vai estudar. Então você vai pagar pelo período que você vai utilizar, então passou a sua prova, você viu ali que já está em condições de ser aprovado, você pode cancelar facilmente ali a sua assinatura. Vou mostrar um pouquinho aqui de como é que é a plataforma para que você entenda na prática como é essa nossa dinâmica. Então, essa é a plataforma do aluno lá na Tutor, então você vai ter acesso a essa plataforma. Ela tem uma série de ferramentas, mas vou destacar aqui o que é mais importante. Então, para cada disciplina, você vai ter ali um cronograma. Na nossa metodologia, a gente estuda uma aula por vez de cada assunto, tá? Ela é adaptada justamente a quem tem aquela rotina um pouco mais incerta. Muitos do nosso público aqui é formado por militares e ex-militares. Então, tem aquela rotina incerta, tem muitas pessoas que têm filho. Então, a gente faz um assunto por vez em cada disciplina dentro do seu ciclo. Então, a gente consegue aqui já ter um acompanhamento. Você vê que está indicado dentro do cronograma já de estudos. Então, aqui para cada uma dessas disciplinas e para assuntos, a gente tem uma orientação específica da aula. E, basicamente, o que é que você vai ter nessa orientação? Então, você vai ter aqui já indicando qual é o assunto, qual é o link lá para você ter acesso a essa aula já no Estratégia. Você já ganha tempo, você já vai direto ao link. Tem uma orientação aqui a respeito da metodologia, então se você tiver alguma dúvida do que deve ser feito, você já pode consultar aqui. Nós disponibilizamos também, para a grande maioria dos assuntos, resumos, feitos pelo Estratégia Concursos, nesse formato aqui editável. Então você basicamente vai copiar aqui, vai colar lá no seu material de revisão, vai fazer a sua personalização com os seus erros, com os pontos mais recorrentes. Isso aqui vai te ajudar muito, e você não vai precisar ler o PDF uma segunda vez, então isso é fundamental, você vai ganhar muito tempo com isso. A gente já deixa organizadinho aqui já com o sumário. Se o Estratégia disponibilizar mapas mentais, a gente também coloca. Então assim, isso aqui vai te ajudar demais. E também, lembra que eu te falei sobre que muitas aulas elas são idênticas, a teoria é idêntica, o que muda são só as questões? Então aqui a gente já traz esse filtro, já traz esse direcionamento, já colocando aqui as aulas que são comuns. E geralmente o que muda de uma aula para outra no material de estratégia, quando a gente tem essa situação de ser o mesmo conteúdo programático, é o direcionamento quanto à banca. Então se você pega o curso da Cefaz RJ, desse assunto aqui, vamos ter as questões do Sebrasp. Se você pega a Cefaz do Paraná, questões da FGV. Você pega a Cefaz do Piauí, questões da FCC. Mas a teoria é a mesma, o que muda são as questões. Então, basicamente, aqui você já consegue te orientar para que, caso você esteja estudando, na nossa metodologia, eu te recomendo você começar fazendo as questões do Sebrasp, caso você não tenha a definição de banca ainda, que geralmente são questões de certo e errado, você consegue fazer um volume muito maior de questões. Mas caso você já saiba a banca, então nem saiu o edital, mas já saiu a banca, então você já pode começar a fazer as questões da sua banca, que a gente já vai direcionar para aquela aula que tem essas questões. Isso já facilita muito, porque todas as questões de estratégia são comentadas nesses materiais. Então você tem a resolução, isso é essencial para a sua preparação. E aqui a gente já separa também para a área de controle e para a área fiscal. E detalhe, temos aulas em comuns na área de controle fiscal, então você já vai ter também isso daí já pontuado, caso futuramente você faça a migração, já vai identificar o que você estudou de comum entre uma área e outra. Voltando aqui também à nossa plataforma, então você também pode fazer o lançamento das questões, os percentuais de acerto, para que você tenha essa visão geral de como é que está o seu andamento. Você também tem o progresso do plano, para que você identifique ali dentro de cada disciplina o que você já estudou, de acordo com o seu ciclo de estudos. E também você pode fazer a troca de plano. Então aqui tanto você pode trocar da área de controle para a área fiscal, quanto quando a gente faz ali aquele plano de estudos específico, ou seja, saiu um edital, você está no nível mais avançado, você pode trocar para aquele plano específico e ele já vai identificar os assuntos que você já estudou, utilizando ali a nossa metodologia. Agora voltando aqui então para a nossa apresentação, qual é o investimento que você vai fazer? Se você não tem ainda o material do Estratégia Concurso, a licença prêmio, a gente precisa da licença prêmio ou vitalícia, porque é nela onde a gente tem os materiais utilizados ali, você pode adquirir o combo junto com a turma especial. Isso está saindo por R$ 297,90.
Olha, se você for comprar a assinatura prêmio de estratégia diretamente com o Estratégia, primeiro que você vai ter que comprar com a fidelidade mínima de 1 ano. Então, esse valor, geralmente, ele sai por 12 de R$ 219,90. Ou seja, ali R$ 220 por mês com a fidelidade de 1 ano. Se você fizer essa aquisição conosco, primeiro que você pode fazer a assinatura mensal, então você não vai ter obrigação de fidelidade. E com a turma especial, já com a Tutor e todos aqueles benefícios, vai sair por R$ 297,90. Isso daí dá menos de R$ 3,00 por dia. E agora, se você já tem a licença prêmio ou a vitalícia do Estratégia, que é a prêmio de modo vitalício, também é uma excelente oportunidade aí para quem adquiriu, você também pode fazer parte da turma especial por R$ 147,90. Isso dá menos de R$ 5,00 por dia. Só o investimento que você vai fazer aqui, com todo o concurso, não só com o material, com a turma especial, mas com as viagens que eventualmente você vai fazer ao longo da imersão. Eu tenho uma aula específica sobre esses custos. Isso não vai dar um mês do seu salário. Então, esse investimento aqui, que vai acelerar muito a sua aprovação, eu digo que hoje é essencial no mundo que a gente tem nos concursos, vai ser um valor muito pequeno. Você pode, né, fazer a assinatura ali por meio do cartão. Agora temos alguns pré-requisitos para que você faça parte dessa turma especial. O primeiro deles é ter realizado a imersão nos estudos. Então, aquele curso que eu te falei no início desse vídeo, você precisa fazer, porque a turma especial não vai te ensinar a estudar. Ela já vai te dar ali o seu cronograma de estudo, já o planejamento, a estratégia. Mas na imersão, você aprende a como estudar, toda a técnica de estudos, a como se organizar, a entender a regra do jogo. Então, aquilo ali é fundamental. Você precisa ter uma disponibilidade mínima de pelo menos 15 horas, porque até um concurso desse nível é muita coisa para estudar. Então, é o mínimo. Naturalmente, você vai aumentar, mas é o mínimo que você precisa dispor para encarar esse desafio que vai mudar a sua vida. E também, caso você não adquira conosco o combo com a licença do Estratégia, você precisa possuir a licença Premium ou a licença Vitalícia. Isso tem que estar em nome do o nome do proprietário da licença tem que ser o mesmo nome que está comprando conosco, tá? Então, é no mesmo nome, e-mail e CPF. Observações importantes aqui, sendo bem honesto com os meus alunos. Não temos uma mentoria individual. Então, a gente não faz aquela reunião individual com você, tá certo? O nosso formato é em grupo. E nós fazemos também planos direcionados ao concurso. Então, o que eu quero te dizer com isso? Eu particularmente entendo, se eu tenho 2 alunos que utilizam o mesmo material, estudam para a mesma área, estudam para o mesmo concurso, não tem como eles terem planos de estudos diferentes. Então, eu faço o mesmo plano. Então, o plano geral para a área de controle é um, mas é o mesmo para todos os alunos. Para a fiscal outro, mas é o mesmo para todos os alunos. Quando eu monto um plano de estudos específico para um concurso, ele é feito com base no que o concurso está cobrando. Então, ele é o mesmo plano para aquele concurso, eu vou aplicar ele para todos os alunos. Até porque eu parto do pressuposto que eu não tenho gerência do concurso. Então, eu não tenho como adaptar o concurso a você. Eu vou adaptar você ao concurso para que você entenda a regra do jogo. Então, por isso, o plano de estudos ele é igual ali para o mesmo grupo de alunos, tá certo? Eu não vou dizer para você que eu faço um plano específico, até porque o que muda na prática é o ritmo. Então, cada aluno tem um seu ritmo de acordo com a experiência que ele já tem. Se você tem a formação ali na área do direito, naturalmente, os assuntos que são relacionados à parte do direito, você vai avançar mais rápido. Se você é da área da engenharia, a parte de exato você vai avançar mais rápido. Todavia, a parte do direito, há uma tendência de você ir mais devagar. Mas, independente disso, independente da sua formação ali, você vai ter que passar por todos os assuntos. Então, a faculdade, embora você seja do direito, ela não te prepara para o concurso. Você precisa estudar, mas você vai ter um ritmo ali mais rápido. Mas você vai ter que estudar aqueles assuntos, vai ter que fazer aquelas questões, faz parte do processo. Até você que tem experiência prática também, é diferente um pouco do que é cobrado no concurso. Então, aquilo te ajuda a entender como é o processo, mas você vai precisar estudar, não tem para onde fugir. Os planos também são elaborados considerando aquilo que a nossa metodologia propõe. Então, ele é feito de acordo com a nossa metodologia, tá certo? É obrigatória, como eu falei, a utilização da licença prêmio ou vitalícia, e ela tem que estar no CPF e no e-mail do assinante. Se você já estuda para essa área de concurso, eu tenho que te dizer que você, caso você tenha interesse de, Elvis, gostei da metodologia, quero mudar para essa metodologia, você vai ter que dar alguns passos para trás em relação àquilo que você já estudou. Então, tem uma recomendação específica para quem entra, eu vou te passar lá caso você se matricule na turma especial. Mas, basicamente, para aqueles assuntos que você já estudou, você não vai precisar fazer de novo ali o estudo da teoria, mas você vai fazer o bloco de questões de fixação e você vai utilizar ali o resumo
e vai adaptar ele, né, com os seus erros, com os pontos mais importantes, para que você tenha um material de revisão. Porque muitos alunos que chegam para a gente, eles vêm ali de uma série de metodologias que elas não se adequam ao nosso formato e eu particularmente eu entendo que não seriam eficientes. Então que quando ele vai fazer as questões de fixação, ele acaba indo bem mal e ele vê que muitas vezes ali ele precisa até estudar ali a parte teórica. Mas o que é mais comum a gente receber alunos que não montavam materiais de revisão, então no formato que ele estava, ele tinha que estudar ali tudo de novo, do zero. Então ele terminava o edital, voltava do início, acabava que ele nunca terminava o edital. Ou então ali, alunos que utilizavam técnicas de leitura dinâmica muito aceleradas, então ele tinha uma compreensão muito baixa. Então, embora ele estivesse avançando rápido, acabava que ele não conseguia ali muito ter uma boa fixação e por não ter revisões bem estruturadas, acabava que ele não estava conseguindo ali guardar os assuntos e estava esquecendo tudo, tá? E aí, se você também ali precisar, né, de um curso de discursivas, o que acontece? Boa parte ali dos concursos, você vai precisar ali ter um estudo para discursivas. O material de estratégia, ele já abrange, né, um curso específico ali para a parte de discursivas, mas ele não inclui a correção. E é interessante que você tenha um serviço de algum professor que faça a correção ali das suas discursivas, que já vai ser bem pontual naquilo que você precisa melhorar. E esse serviço geralmente é cobrado ali de acordo com a quantidade de resoluções feitas por um professor. Então, hoje o Sai da Caserna não faz esse tipo de serviço, mas temos algumas indicações e vai depender do concurso, mas é um serviço que eu te recomendo, é um investimento ali específico, nenhuma mentoria vai te dar isso junto, tá? Mas faz parte aí do seu estudo e a prova discursiva faz toda a diferença, você consegue ali subir muito mais rápido o seu nível, mas é algo que eu vou te recomendar, não é um valor muito alto, mas vai ser interessante você fazer isso. E já fechando aqui, quero deixar bem claro com você, né? Eu falo sempre um papo honesto aqui. Eu não tenho bola de cristal. Então, eu utilizo as estatísticas, os padrões de cobrança para montar os seus planos de estudo. Então, eventualmente, dependendo do nível que você avançou no seu plano de estudo, você não vai conseguir ver tudo e pode ter alguma questão que não está ali. Mas o meu objetivo não é te formar o 01, até porque o 01 ele gasta muitos anos de preparação, mas é para que você esteja dentro das vagas. Eu gosto de trazer o exemplo do concurso da Cefaz DF de 2019. Ele trazia ali 40 vagas imediatas. Acabou que na primeira nomeação foram 161. E ali, o primeiro e o 161 tiveram discrepância de notas de mais de 2 pontos, mas os dois foram nomeados no mesmo dia e se tornaram auditores fiscais. Então, se você tem interesse em fazer parte da turma especial e começar agora, então aqui na descrição desse vídeo eu deixo o link lá para a compra, tanto da turma com o material de estratégia quanto sem. Te espero lá, que Deus te abençoe grandemente.